Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Bondade, não amargura. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Efésios capítulo 4, verso 30, mesmo texto que estudamos ontem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O destaque que fazemos aqui nesse texto é o dia da redenção. Um outro texto ainda, que é o complemento dele, os versículos 31 e 32 do capítulo 4, que diz assim: Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Antes de nós podermos continuar o nosso estudo, eu vou nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve os pedidos que te são feitos. Nesse momento, juntamente com meus irmãos e irmãs, não sei quantos deles estão nesse momento do outro lado, assistindo a esse vídeo e orando comigo, mas junto com eles quero colocar cada uma das causas que temos no nosso coração nas suas mãos. Tu conheces todas as coisas, tu sabes aquilo que será o melhor para cada um de nós. Por isso submetemos nossa vontade à tua, mas ao mesmo tempo deixamos claro que queremos uma intervenção da tua parte. Pedimos que ainda hoje tenhamos uma resposta da tua parte. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor ouça os pedidos que foram enviados para essa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, aqueles que ficaram no coração dos seus servos. Pedimos também que o teu Espírito fale conosco através do estudo que faremos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Os dois textos que nós lemos aqui são textos que são extremamente importantes para a compreensão do desdobramento do texto que estamos estudando durante essa semana na carta aos Efésios. O primeiro texto, que é do versículo 30, o texto que já estudamos ontem, a ênfase que colocamos ontem foi exatamente no fato de que o Espírito Santo de Deus ele pode ser entristecido. E por isso devemos realmente estar muito atentos e não permitir que isso aconteça. Ao mesmo tempo, a última parte do versículo menciona o dia da redenção. Paulo está colocando uma ênfase grande nesse aspecto, mencionando, olha, estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus. Estamos vivendo os dias que antecedem o dia da redenção. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É um tempo realmente solene esse que estamos vivendo. No trimestre passado, tivemos a oportunidade de estudar alguns aspectos relacionados ao tempo em que vivemos. Vivemos o tempo no qual, no santuário celestial, Cristo Jesus está intercedendo por nós, mas não apenas isso. O julgamento, o juízo está acontecendo. Quando esse processo terminar, Jesus voltará para nos buscar. Que tipo de pessoas nos convém ser? Devemos viver em santo trato e piedade, é o que Pedro diz. Mas Paulo agora, ele vai dizer, olha, estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus, os dias da redenção, ou o dia da redenção, que está quase chegando. Portanto, não entristeçam o Espírito de Deus. E como é que a gente faz isso? Aí vem a explicação nos versículos 31 e 32. Lembra que a gente mencionou ontem que boa parte daquilo que Paulo estava falando aqui nessa parte diz respeito à maneira como utilizamos o dom da fala, como utilizamos a capacidade de comunicação. Nós podemos nos comunicar uns com os outros tanto para a salvação quanto para a perdição. Nós podemos tanto exortar as pessoas para que elas vivam em santo trato e piedade, mantendo um relacionamento com o Senhor Deus e vivendo com esperança de que logo, logo Cristo voltará e toda a dor e sofrimento que existe no nosso universo passará, ou nós podemos viver como pessoas que têm uma postura diante dos desafios dessa vida, uma postura um tanto quanto depressiva, deprimente, uma perspectiva negativa. E com as nossas palavras nós podemos fazer com que as pessoas vivam a expectativa do retorno de Jesus ou que de repente até percam a própria fé. Isso aqui é
É tão importante que, antes de poder mencionar ainda os versículos 31 e 32, eu descobri aqui um texto tremendo de Ellen White, aonde ela fala sobre a questão do mau uso das palavras. Olha o que ela diz. Esse texto está no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, páginas 676 e 677. Olha o que ela diz. Uma só palavra de dúvida, uma palavra de mau pensamento e de fala maldosa abre espaço para outras da mesma natureza. É uma semeadura que preparará uma colheita que poucos terão prazer em ceifar. Os que são perturbados por dúvidas e têm dificuldades que não sabem resolver, não devem lançar outras mentes fracas na mesma perplexidades. Alguns têm insinuado sua incredulidade ou nela falado e prosseguido, praticamente sem imaginar os efeitos produzidos. Em alguns casos, as sementes da incredulidade tiveram um efeito imediato, ao passo que em outros ficaram enterradas por bastante tempo até que a pessoa conseguiu ou seguiu num procedimento errado, dando lugar ao inimigo. A luz de Deus é dela erradicada, deixando-a sob as poderosas tentações de Satanás. Então as sementes da infidelidade, lançadas há tanto tempo, germinam. Satanás as alimenta e elas produzem um fruto sobre a mente. Você entendeu o que a Sr. White está falando aqui? Ela está dizendo que uma palavra de dúvida, de incredulidade, uma palavra negativa, uma palavra que possa fazer com que outras pessoas talvez alimentem no coração dúvida, incerteza em relação a Deus, em relação à intervenção de Deus. Pode fazer com que algumas mentes mais fracas até mesmo se abandonem o caminho do Senhor. E no caso de outras pessoas que talvez não manifestem isso, mas essa dúvida ou essa incredulidade, a semelhança de uma semente, fica dentro do coração, até que no tempo certo o inimigo vai regando, vai trazendo terra ali para perto, e no tempo certo a semente da dúvida e da incerteza acaba brotando, germinando e produzindo um fruto para a perdição e para a morte eterna. Talvez tenha sido exatamente por isso que o apóstolo Paulo, nos versículos 31 e 32 do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer: longe de vós, vocês que estão vivendo o tempo que antecede ao dia da redenção, toda amargura. Já conheceu gente amarga? Gente que dos seus lados, ela sempre vai olhar a vida numa perspectiva negativa. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente se acostuma a olhar para as coisas e ver apenas aquilo que existe de ruim, tanto nas pessoas quanto nas circunstâncias. Tem gente que vive a vida com uma postura de amargura. Paulo diz, isso não deve fazer parte da vida de vocês. Cólera. E gente que a cada momento que vai abrir a boca, principalmente quando tem que discordar de alguém, o faz de forma mais intensa, com ódio no coração, gente que fala com raiva, gente que grita, gente com palavras que acabam fazendo com que os outros se coloquem numa postura defensiva, que afasta as pessoas. E ele vai, aliás, desdobrar isso dizendo ira, gritaria. E gente que, na postura que assumem diante da vida, estão sempre prontos para poder agredir com palavras. E gente que simplesmente diz assim, eu sou uma pessoa positiva. Quando eu tenho que falar, eu falo, não mando recado. É um jeito bonito e polido de dizer que, na verdade, é gente sem educação, gente sem respeito pelo outro. Quando vemos a maneira como Cristo Jesus lidava com o outro, dos seus lábios nunca saía uma palavra de desencorajamento, uma palavra de ira, uma palavra encolerizada. Mas ele sempre trabalhava com paciência, mesmo quando as pessoas acabavam passando dos limites, como os discípulos passaram uma quantidade de vezes. Você se lembra, por exemplo, que Jesus estava na quinta-feira, na qual ele seria preso. Naquela mesma noite, ele seria julgado de forma completamente ilegal. No dia seguinte, ele estaria sendo crucificado. E ele sabia que os discípulos estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Que tipo de palavras você diria para esses discípulos? E Jesus os reuniu e disse, vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem certo, porque eu sou. Mas sendo Senhor e Mestre,
eu quero ensinar para vocês como é que alguém pode ser realmente grande. Ele amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. É assim que Jesus agia. Portanto, Paulo está dizendo, sem amargura, sem cólera, sem ira, sem gritaria, blasfêmia. Blasfêmia é quando você fala a respeito de Deus aquilo que Deus não é. Ou quando você distorce a imagem de Deus em relação àquilo que Deus deve fazer. Dizer blasfêmias contra Deus é quando você fala mal dele. E ao mesmo tempo toda malícia é quando você diz alguma coisa com uma segunda intenção, querendo ferir, querendo magoar o outro. Você percebe que todas essas atitudes são atitudes que mostram como não devemos nos comportar num tempo como esse. E é interessante quando você para poder pensar nisso e você pensa, por exemplo, nas redes sociais de hoje em dia. Já reparou quanta amargura, cólera, ira, blasfêmia, malícia a gente encontra só nas postagens, e às vezes eu vejo algumas postagens de gente crente, gente adventista do sétimo dia, que deveria estar falando com esperança para um povo que sofre e que usa todos esses artifícios que não são de Deus, são do inimigo de Deus. Que tipo de semente a gente está plantando no coração dos outros? Versículo 32, ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E é interessante ele falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que o nosso caso pode estar sendo levado em consideração diante do tribunal de Deus. E o que Paulo está tentando mostrar para a gente é assim, ó, você vai ser salvo pela graça mediante a fé. Como é que você tem que lidar com o outro? Portanto, aquilo que nós somos chamados a fazer hoje é viver com bondade. Que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam palavras que possam fortificar a fé dos outros. Que possam ajudar as pessoas a viverem ainda numa harmonia com Deus, de tal forma que muitos sejam salvos pela nossa maneira de falar, de agir, pela maneira como nos comportamos em relação ao outro. Que as palavras sejam palavras de gente que entende. Estamos vivendo os dias que antecedem a redenção de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nesse dia eu tenho um desafio para você. Cuide com as palavras que sairão da sua boca. Não permita que, eu vou usar de novo aqui o texto de Paulo, que amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia ou malícia que saiam dos seus lábios ou do seu comportamento. Mas seja alguém que vai viver com bondade, com compaixão e com espírito perdoador, como Cristo age com você e comigo. Deus te abençoe, para que você viva isso em todos os lugares aonde Deus te levar. Eu estudo a lição. E você?